Edi Balodi. Esse é o nome da persona que se entrelaça com toda a cena artística e cultural de Criciúma dos últimos 50 anos. Jornalista de formação, artista por vocação, Edi se experimentou na arte da poesia, da pintura, da escultura, idealizou instalações e intervenções, esteve à frente de iniciativas públicas de cultura e, principalmente, foi e ainda é preceptor de gerações de artistas em toda a região. E essa sim talvez seja a sua maior contribuição. Na história que vamos contar hoje no Cultura Catarina, um endereço se destaca: Rua Lauro Miller, 693. Viemos até a emblemática Casa de Balodi, em Criciúma, para conhecer esse espaço de troca e o local onde tantos outros artistas vêm buscar o olhar sensível do Edi. Estamos hoje, então, na Casa Ana Frida, a casa do artista Edi Balodi, que nos recebe. Nessa casa que também é o ponto de passagem de muitos artistas aqui da região que vêm beber direto da fonte desse preceptor das artes aqui em Criciúma, região. Com muita alegria, eu converso hoje com Edi Balodi. Obrigada, Edi, por nos receber. Viva! Edi, eu sei que é difícil uma definição, mas quem seria Edi Balodi por Edi Balodi? É uma experiência de vida mesmo, né? É uma trajetória fantástica, com muitos percalços, evidentemente, né? Mas também muitas alegrias. E uma satisfação enorme por estar em contato diariamente com a arte. Eu acredito que a arte tem me segurado e proporcionado momentos assim muito especiais, como esse de agora. Satisfação em receber essa equipe aqui na Casa Arte Ana Frida. Alegria nossa, essa que ainda é uma das poucas casas baixas, né, dessa rua, que se mantém realmente firme, como resistência, né? E eu queria entender o Edi, o menino que cresce dentro da loja de bicicletas do pai, que se torna jornalista, que viaja o mundo. Em que momento tu sente, ou pode dizer que a arte te encontrou, ou você se encontrou com a arte, Edi? Eu acredito que é algo genético até, porque eu iniciei as minhas atividades com madeira. E aí fiz um trabalho de entender o meu trabalho. E daí eu fui em busca de razões. E descobri que meus parentes, quase todos, tinham uma aptidão para trabalhar com madeira. Só que na época, em função da vinda dos meus ancestrais para cá e que gerou toda uma galera muito específica, muito artística, eu diria até, mas eles precisavam sobreviver, então desenvolviam os seus trabalhos através do artesanato utilitário. Mesas, cadeiras, armários, camas, etc, etc. Mas de um ou outro, de vez em quando, partia para um outro lado, que seria o lado mais artístico, desses trabalhos, né? E me vi, então, dentro desse universo, inclusive meu pai, meu tio-avô, meus primos, todos passaram pela atividade de marceneiros. Né? Tem os marceneiros que trabalham tipo o artesanato utilitário. E tem os carpinteiros, que esses são os que constroem as casas. E eu me vi dentro desse universo da marcenaria, digamos assim. E fui em busca das minhas raízes, né? Fui entender esse processo que gerou todo um trabalho que depois foi sendo, tendo experimentações com outros tipos, outros suportes, como da madeira para o papel, para a tela, para a cerâmica, enfim, vários objetos que, ao cair nas minhas mãos, se transformavam em algo
semelhante ao fazer artístico. Isso é interessante de dizer de você, né, Ed? Como você é um artista múltiplo, porque começou com a coisa do entalhe, da escultura, mas vai inclusive para a poesia, para a arte das palavras. Claro que sim. Que converge um pouco para o jornalismo, né? Sim, o jornalismo foi uma razão. Na verdade, o que me chamou a atenção foi o curso de comunicação social, que tinha nas opções o jornalismo, a publicidade e propaganda e outras variantes, né? Agora, poesia, se tu olhares ali para aquela prateleira, aquela banca, vai ver que tem uma série de livros, todos artesanais, com um viés literário. São poemas curtos, poemas longos, que eu vivo trabalhando em função da minha vivência, né? Da minha busca pela arte em todas as suas formas de expressão. E eu estou para fazer agora uma exposição, mostrar esse trabalho. São vários livros artesanais, alternativos, manuscritos e edição única. Todos com as suas poesias, todos Sim, os textos poesias seus. curtas, longas, né? Mas... Ô, Ed, eu tenho uma dúvida de fã mesmo, assim, de admiradora do teu trabalho. Todos os dias tu fazes um pouquinho de arte, assim, escreve ou mexe em alguma tela, movimenta alguma coisa? Tem os dias de preguiça também. Tem os dias de não fazer. Com isso, eu digo que o meu viver é em função da arte. Se eu não fizer um dia, 2 ou 3, mas depois eu faço em 10, vamos dizer assim. E quando bate o tesão, a sensação, aí vara a noite, né? Ed, já tivesses algumas fases, né? Boi de Mamão, Claro, folclore, o Rio, cultura, Araranguá, minha paixão. sua grande paixão. Tá em que fase agora? Estou ali com o meu brode, né? Nós estamos aqui agora envolvidos com as locomotivas, com a história do carvão, da ferrovia, não dá para desassociar, né? Mas estamos retratando, fotografando, pintando as locomotivas que circularam pelo centro da cidade na época da ferrovia, né? E que hoje praticamente estão sendo esquecidas de uma certa forma, a não ser aquelas cidades que ainda mantêm, né, uma locomotiva em suas praças, essas coisas assim. E época essa que você viveu, né? Demais, né? Qual é a tua maior lembrança dessa época? Das ferrovias ou das Cara, locomotivas? Eu morava na rua Almirante Tamandaré, que é chamada Operária Velha, onde hoje é o Bistec, o Giasse, né? Santa Bárbara. Santa Bárbara, Sim, ali. Eu ia para o Colégio Michel, de bicicleta. Então, a gente saía da Tamandaré, pegava um pouquinho da Henrique e vinha margeando o trilho até onde hoje é a central de ônibus aqui da cidade. Terminal urbano. Depois pegava Joaquim Nabuco e Michel. Cara, às vezes a gente cruzava ou as locomotivas no seu trajeto, no seu horário, e a gente estava ali do lado do trilho. Era um trilho mais elevado, onde hoje é exatamente a rodoviária central. Uhum. E quando vinha esse cavalo de ferro, esse demônio fumegante, né, fantástico, a gente tinha que se jogar barranco abaixo. E muitas vezes dava certo de passar uma locomotiva e nós ficava na passarela só para pegar aquela fumaceira danada, ficar tudo preto. Ô, Ed, eu queria saber se tu tens o entendimento do peso, da importância da tua figura, da tua persona para a nossa sociedade, para a nossa cultura, para a nossa cena artística local e do legado que tu deixa para consecutivas gerações de artistas e criciumenses. Olha, eu me considero um cara muito simples, básico, natural, com os meus livros, meus discos, minha arte. Não penso assim numa figura de destaque, não.
Eu tenho uma formação jornalística, né? E no dizer dos aprendizes e dos professores de jornalismo, eu lembro, em sala de aula, eles diziam assim, jornalista só é notícia quando morre, e assim mesmo quando em serviço. Então, isso ficou muito forte dentro de mim. Eu não sei se eu tenho toda essa verve artística. Sei que faço as coisas numa boa, tenho um senso crítico muito forte, que eu só mostro os meus trabalhos quando eu tenho plena certeza de que ele está bom. E eu não faço assim de uma hora para outra, não. Leva um tempo, muita dedicação, muito estudo, muitos livros, muitas viagens, muitas visitas às galerias, aos artistas, principalmente na minha época de Porto Alegre. Eu estudei na PUC e vivia enfiado dentro das galerias, enchendo a paciência das grandes figuras, né? E das suas viagens internacionais, a Europa, a África, o que tu trazes para a arte? É o aprendizado, né? A visão geral, as visitas aos museus, às galerias de arte, quando era possível, né? Que eu lembro, a época de estudante em Porto Alegre, a gente queria ir a tudo, né? Principalmente galerias e teatros, shows, etc. Mas sempre dependendo de uma questão financeira. Nem sempre era possível. E a gente fazia tudo para que pudesse angariar conhecimento, o saber dessas pessoas, o que elas podiam transmitir. A gente era assim, o tipo do jornalista, o foca, né? Aquele chato que se mete em tudo para conseguir bons resultados. E das viagens, sem dúvida, foram as experiências, né, vividas pelas ruas, pelos museus, pelas galerias, pelos shows. Quando era possível, a gente assistir bastante shows, que a gente guardava uma grana específica para isso. E não eram baratos, né? Mas as experiências foram fantásticas. África, nossa, as situações vividas, né, nem sempre foram muito legais, mas faziam parte do processo. E tinha que encarar, né? Quando eu estava na minha fase assim, de entalhando adoidado, essas coisas todas, eu vi numa entrevista, uma matéria da Zero Hora, que uma senhora de Porto Alegre viajava pelo litoral catarinense, fotografava as igrejinhas e depois entalhava. E nessa matéria ela fala de uma experiência dela numa cidade alemã. Uma cidade que era um centro de entalhadores, de escultores de madeira. E eu decidi que eu ia para lá. E, bom, se essa senhora foi com esse trabalho, eu vou me mandar para lá também. Trabalhei adoidado. Vendi trabalhos pela metade do preço, etc., mas consegui uma grana e fui através de uma irmã, a irmã Norberta, a diretora de um colégio em Forquilinha, que fez uma ponte para mim, viu o meu trabalho, gostou, achou que a minha experiência seria válida e conseguiu um escultor na pequena cidade de Oberammergau, sul da Alemanha, e eu fiquei 6 meses, tipo assim, trabalhando com ele, dia e noite, né? Aprendendo as técnicas e tudo. Então, isso aí me deu uma força muito grande, que após o retorno e com a técnica aprendida lá, eu comecei a desenvolver mais ainda o meu trabalho. Só que na minha experiência de cidades europeias, países europeus, as idas aos museus, galerias, centros culturais, me deu um embasamento para tentar novas possibilidades, buscar outros suportes para expressar o meu trabalho. Então, abriu o campo, né? Edi, a arte é eterna? Claro que sim. A arte é vida. A pessoa que consegue viver da arte, ou viver a arte, não digo especificamente viver da arte vendendo seu trabalho, também pode, mas viver a arte em si,
é que dá uma valorizada no corpo, no espírito, na mente, na visão, na relação com o próximo. A tua vida é arte? Total. Então o Edi Balodi é eterno? Eu sou membro da Academia Criciumense de Letras, então eu sou um imortal. Sou o número 13. Espetacular. Edi, sim, é eterno, meu amigo. Vamos comemorar muitos aniversários ainda na casa. Vamos sim. Estou organizando sessões de jazz aqui, poucas pessoas, e fazer eventos literários também. Vai rolar. Esse é o fascinante Edi Balodi, de Criciúma para toda Santa Catarina, esse nome que é gigante e claro que nós tínhamos que retratá-lo no Cultura Catarina. Até um próximo episódio, não deixe de acompanhar toda a programação da TV AL, a gente se encontra no próximo Cultura Catarina.